Olá, minha gente, mais uma live. Hoje, aqui estou muito feliz da gente estar aqui junto mais uma vez nessa quarta-feira de quarentena. Estou ajeitando a câmera enquanto vocês estão chegando. Vamos chegando. Hoje eu vou conversar com o Andrei, né, que é historiador, né, mestre em saúde, né, e presidente da UNA LGBT. Ele já está aqui para conversar com a gente. Eu vou chamá-lo para a gente não perder tempo. Agradecer o pessoal da UJS Petrópolis que está aqui presente. E vamos que vamos. Andrei, vou te chamar aqui, meu querido. Seja bem-vindo. Vamos conversar com o Andrei, né, essa figura linda, maravilhosa. É só aceitar, Andrei. Eu mandei o convite aqui para passar. Oi, meu querido. Oi, querido, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tá, tudo bem, então, tranquilo. Meu Como é querido, que você tá? quero te agradecer primeiro por você estar aqui com a gente, ter aceitado bater esse papo, né, que é tão importante, né, nos dias atuais, a gente discutir esse assunto. Quero te agradecer muito por ter topado bater esse papo aqui com a gente. Quero que você se apresente para quem não conhece, para quem está chegando aí. Quem é essa figura maravilhosa? Pedro, eu quero primeiro agradecer o seu convite, o seu carinho, a sua parceria na luta. Dizer que eu me sinto muito honrado de você ter me convidado para fazer essa live com você. É, Aí, nós temos vários amigos em comum. E eu acho que a gente se encontra muito nas várias frentes de luta que a gente ocupa. Eu sou Andrei Lemos, sou sergipano, sou nordestino, sou historiador de formação, estou no movimento social há alguns anos, e tenho, né, na maioria desse tempo, atuado principalmente na luta antirracista e na luta contra a LGBTfobia, né, que são duas questões fundamentais para mim, porque atravessam a minha ancestralidade, o meu povo, e eu me sinto na obrigação, enquanto uma pessoa que almeja uma sociedade mais justa e mais igualitária, dar a minha contribuição para que a gente possa fazer uma caminhada mais saudável, né? Com menos violência, com menos desigualdade. Então é esse o papel. E hoje eu sou presidente nacional da UNA, né? Sou trabalhador do SUS também, com muito orgulho. E é isso. Parece que eu escolhi tudo que essa sociedade tem dificuldade de respeitar, né? Sou professor, trabalhador da saúde, né? candomble- candomblessista, negro. Mas a gente é resistência, né, meu querido? Deu uma travadinha. Vamos, será que ele travou, mas voltou? Eu me apresentei. Hoje eu moro em Brasília, né? E estou presidindo a UNA há 5 anos, desde 2015. E estamos aí esperando, né, passar esse momento da pandemia para a gente dar seguimento às coisas que a gente tinha planejado e que a gente está tendo que reinventar, né? Lutar de outras formas. Com certeza, meu querido. E para quem não conhece a UNA, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a UNA LGBT e a importância da UNA, né, na sociedade. Maravilha, Pedro. Eu estou no movimento LGBT desde 1998, né? Ou seja, há 22 anos. E durante essa trajetória, eu sempre tive dificuldade de tentar
fazer um debate mais interseccional. No movimento LGBT, a gente nunca tinha espaço para tratar, por exemplo, sobre a luta de classes. E também tinha muita dificuldade de falar sobre o racismo atrelado à LGBTfobia. E então, e no movimento negro também, consequentemente, a gente tinha muita dificuldade. Eu fui o primeiro coordenador nacional LGBT da União de Negros pela Igualdade, que a gente conseguiu, né, construir essa coordenação em 2011, porque antes não tinha, para vocês terem uma ideia, esse debate era muito separado. Hoje eu fico muito feliz que todo mundo fala sobre interseccionalidade, sabe, sobre transversalidade, isso é muito bacana. E aí nós éramos vários militantes LGBTs em várias cidades do Brasil, que a gente queria fazer um debate mais completo, né? Por que que a população LGBT não tem emprego? Por que que a população LGBT é apedrejada, é criminalizada, é condenada como se fossem pecadores, né? Por que que a gente é tão segregado, inclusive no âmbito das políticas públicas? Então, a gente começou a discutir, a conversar, passamos por várias conferências, e em 2014, né, numa reunião onde tinha algumas pessoas de vários movimentos, nós decidimos que ia fundar uma rede nova, né? O Brasil já tinha várias redes nacionais LGBTs, eu militei em 3 dessas redes nacionais, e a gente queria uma rede que fosse de pessoas, que não fosse rede de ONGs, né, que fosse uma rede de pessoas e que tivesse um perfil diferenciado de luta, que compreendesse que, por mais que a gente alcance conquistas no judiciário, no parlamento, no executivo, nós não teremos uma sociedade justa, igualitária, do jeito que ela está desenhada, né? É preciso uma transformação, né, social dessa realidade. Então, a gente, em 2015, resolveu fazer esse encontro em São Paulo, onde a gente optou pela fundação da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. O encontro aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? A gente teve a nossa querida Lici Brandão como madrinha desse momento, e de lá para cá a gente foi se multiplicando. A UNA LGBT hoje está presente em várias unidades da Federação Brasileira, temos vários núcleos municipais, estamos participando de vários conselhos, Conselho de Saúde, Conselho Nacional de Direitos Humanos e conselhos estaduais também de saúde municipais, e contribuindo, né, com o debate para que a gente possa pensar um país com as cidades mais inclusivas, menos desiguais, menos violentas, e que a gente também possa construir alianças, né, dentro do movimento LGBT e fora do movimento LGBT. Nós temos 14 princípios, que são os princípios ideológicos que regem a UNA, está na nossa carta de princípios, quem não conhece pode visitar lá na nossa página do Facebook, e esses princípios, eles determinam quais são as lutas que a gente deve abraçar. Então, nós seguimos norteados, dirigidos, né, por esses princípios políticos, e temos aí hoje já construído uma larga caminhada de relação com várias entidades do movimento social no Brasil e fora do Brasil, na América Latina, e seguimos, né, acreditando que é possível mudar essa realidade e fortalecer a luta dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Com certeza. Aqui em Petrópolis a gente tem a UNA LGBT, né, Petrópolis, na qual eu faço parte, né, milito junto com o Guilherme Gomes e a Lívia Miranda, né, a gente está à frente, né, dessa diretoria provisória que a gente movimentou, né, para quem quiser, que é de Petrópolis e quiser conhecer a UNA de Petrópolis. A gente está de portas abertas, né? Eu acho que quanto mais a gente segregar o movimento, né, unir o movimento, melhor, né?
Claro, com certeza. Andrei, agora eu queria que tu falasse um pouco desse recorte, né, que a gente tem no movimento LGBT, da população LGBT negra, né, que é muito, ainda não tem um papel de destaque na grande mídia e é muito marginalizado às vezes, não é? Você tem essa impressão ou não? Eu tenho certeza disso, Pedro. Nós estamos no mês de maio, né? A semana passada a gente teve o 13 de maio, que para a gente do movimento negro é o Dia Nacional de Denúncia do Racismo no Brasil. Nós temos certeza que a abolição no Brasil é um processo inacabado, né? A população negra, na medida em que ela foi sendo, né, liberta, entre aspas, ela não teve nenhuma política de reparação para que ela pudesse dar continuidade à sua vida. Pelo contrário, existia uma ideologia de Estado que tinha como objetivo construir a exclusão dessas pessoas, assim como é, garantir que a sociedade visse essas pessoas com subalternidade, com desvalorização das suas identidades, da sua cultura, da sua religiosidade. Nós somos um país onde a sociedade estruturou o capitalismo em cima da escravidão. Então, os herdeiros dessas famílias, dos donos de engenho, eles precisam continuar tendo escravos ou pessoas a serem exploradas. E essas pessoas é a população negra, que, na sua grande maioria, mora em condições subhumanas, sem saneamento básico, com moradias bastante precárias, com comunidades com ausência do Estado. E a Casa Grande Senzala, ela não só estruturou as relações econômicas, mas ela também estruturou as relações políticas, culturais e afetivas, né? Está muito fortemente presente no imaginário da sociedade brasileira que o meu cabelo é duro e ruim, né? Que as pessoas com corpo negro são mais alvo de objetificação do desejo sexual, que esse tipo de pele ou esse tipo de roupa ou essa religião não são é, não são uma estética aceitável, não compõem uma estética aceitável. Então, tem uma série de valores que foram criados, disseminados, né, e ainda hoje são reproduzidos para fazer com que essa população tenha muito menos acesso a várias coisas. Além do bom emprego, da boa moradia, também uma boa relação afetiva, a uma boa autoestima, a uma boa segurança, a uma boa política pública de educação ou de saúde. Então, tenho convicção de que a gente ainda vive numa sociedade altamente racializada, né? E que, como diz, como canta muito bem Elza Soares, a carne mais barata do mercado ainda é a carne negra, né? A nossa querida Nina Simone disse que liberdade é não ter medo, né? E o povo negro no Brasil vive com medo, né? Porque nós vimos ontem aí o exemplo do João Pedro, né? O caso do João Pedro, que é um Exato. caso que acontece o tempo todo nas favelas brasileiras. Não é uma particularidade do Rio de Janeiro, não é uma particularidade de São Paulo. A forma como o Estado trata essa população é assim perpetuada secularmente. É como se a gente ainda tivesse sob a mira do açoite, do chicote, né, do tronco, do pelourinho como castigo, né? Esse final de semana eu estava lendo uma matéria que no interior de São Paulo, uma jovem negra foi acusada de ter saído do seu lugar de trabalho, do seu horário de trabalho um pouco antes, e o seu chefe a amarrou com as mãos, amarrou as mãos dela para constranger ela diante dos colegas. Ou seja, é a reprodução da imagem da escrava. Então, nós não temos ainda um Estado preocupado em aniquilar esse passado, né? Nós não temos ainda uma sociedade que reconheça
que a população branca tem muitos privilégios, inclusive porque elas descendem de italianos, de alemães, de ingleses, que vieram para o Brasil e ganharam terras, ganharam todas as possibilidades de construir as suas riquezas, de reorganizar a sua vida, enquanto a população negra trabalhou até a morte e quem sobreviveu não teve direito nem à moradia, né? Então, nós estamos falando de uma sociedade desigual racialmente, onde brancos têm muito mais oportunidades e negros não só não têm muitas oportunidades, mas também são caçados o tempo todo como alvos da polícia, né, como prováveis marginais e como pessoas que vão ter a sua identidade e a sua ancestralidade minimizada, reduzida no seu papel, na sua capacidade e na sua competência. Então, isso é muito grave, né? E esse recorte que a gente traz para o debate do movimento LGBT é extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente pega, por exemplo, a situação dos homens negros gays, nós estamos falando de homens que podem ir por espaços que são feitos, elaborados para a comunidade gay, mas que eles vão morrer na parede. Eles não vão ser enxergados como alguém para ser tirado para dançar ou para ser pedido em namoro, né? Eles são enxergados, na sua maioria das vezes, com um corpo objetificado, ou seja, alguém que pode lhe dar prazer, mas que não serve para você andar de mãos dadas na rua. Assim também, esse debate vai passar ainda com mais força pelas mulheres lésbicas, porque nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, machista, né, onde esses valores são reproduzidos, e a mulher negra também, ela tem que ser a gostosona, a boazuda, né, a do quadril largo. A gente vê esse exemplo muito no carnaval, né? O carnaval é vendido como a sexualidade é muito aflorada, a sexualidade da mulher negra. Exatamente. Ela é vista assim como mercadoria, né? Exatamente. E quando a gente chega na população trans, Pedro, isso ainda é muito mais perverso. Muito mais perverso, porque se você pega, né, tantos por cento da população de pessoas trans que não tem acesso ao mercado de trabalho e que a única alternativa que tem de sobrevivência é a prostituição, a gente vai olhar para os lugares de pegação ou sites, né, os programas que são ofertados nos classificados, e a gente vai ver quem são as pessoas trans que mais têm acesso a determinada situação de proteção e de garantia de uma renda razoável. As pessoas negras, elas vão estar sempre numa condição inferior de oportunidade, muitas vezes até marginalizadas, vivendo essa sexualidade de forma clandestina, se arriscando a se infectar com a infecção sexualmente transmissível, né, se arriscando a um cenário de violência, muitas vezes se viciando ou buscando na droga um alívio, né, uma companhia, né, um remédio para a solidão, uma série de situações de risco e de vulnerabilidade que essa população está acrescida, né, por conta do seu recorte racial. Então, nós, LGBTs, enfrentamos a LGBTfobia todos os dias, em casa, na família, na escola, no lugar do trabalho e na rua. E as pessoas, quando são LGBTs e negras, essa violência ou essa violação de direitos, esse olhar que intimida, né? Essa agressão psicológica e verbal que agride, que violenta o tempo todo a nossa mente, o nosso coração e que nos faz nos sentir em depressão, com várias situações de transtorno mental ou de outras patologias a serem desenvolvidas por conta da discriminação. Então, tudo isso é resultado de um processo histórico de que ainda hoje no Brasil a população negra não é respeitada, não é valorizada, não é sequer reconhecida como parte importante na construção desse país. Com certeza, Andrei. Você falou tudo. Eu acho que a gente está vendo isso em época de pandemia, né? Que a população negra das comunidades, elas
estão vivendo um projeto meio que genocida, né? Para Isso, esse governo está fazendo um projeto genocida mesmo, de não ter cuidado com as comunidades. E quando eu falo das comunidades de todo o Brasil, não só, né, daqui da minha cidade. Né? Eu tenho, né, uma condição, né, privilegiada de privilégio de ter acesso, né, às políticas de saúde e tudo mais, mas quando você fala da população negra e da população LGBT, nem todos estão incluídos, né, nesse acesso à saúde de qualidade, à educação de qualidade, né, esse trabalho de prevenção também, que é fundamental, que não é feito muitas vezes nas comunidades. Né? Então, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente a percorrer depois dessa pandemia e olhar claro. mais para o outro com mais sensibilidade, né? Isso, exatamente. Nós temos, assim, nós demos alguns passos importantes, Pedro. No final ali dos anos 90, a gente já discutia a importância de construir políticas públicas voltadas para esses segmentos. Quando a gente tem aí o início do governo Lula, a gente deu passos significativos, construímos alguns instrumentos importantes, como foi a Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, a Secretaria de Direitos Humanos, a de Políticas para as Mulheres, Juventude, dentro do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e da Cultura, nós tivemos espaços para pautar, né, políticas públicas para esses segmentos, muita coisa caminhou. Poderia ter andado mais, a gente poderia ter consolidado, nós poderíamos ter sido mais ousados naquele momento. Mas, infelizmente, né, É. veio aí o golpe, o impeachment da presidenta Dilma, e muitas políticas dessas caíram por terra, né? O que a gente ainda tem de continuidade por conta da capilaridade nacional é o Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde, você tem as políticas que elas são capilarizadas. Alguns estados e municípios, de fato, implementam, se esforçam para implementar e para garantir o acesso dessa população, né, negra e LGBT ao Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem experiências muito bacanas. Além de ter hoje, né, alguns hospitais e ambulatórios credenciados pelo SUS para atender a população trans, né, travestis, homens trans e mulheres trans, nós também temos em vários lugares experiências de hormonioterapia, experiências de unidade de saúde e referência para atender a população LGBT em geral. Tem várias iniciativas bacanas que continuam, mas é preciso fazer mais, porque geralmente essas iniciativas, elas não dão conta do tamanho da população e nem da complexidade. Quando a gente vai falar de acesso da população LGBT ou da população negra no SUS, a gente tem que lembrar que o que nós estamos tratando é de uma marca de desigualdade. É de que um Brasil é um país que mais mata pessoas LGBTs e jovens negros e que tem um racismo estrutural, né? E que essa LGBTfobia faz com que parte dessa população não consiga nem sequer terminar o seu ensino fundamental. É preciso a gente reconhecer que esses processos, né, de trajetórias dessas pessoas determinam a saúde delas, porque vai dizer se elas vão ter mais acesso ou menos acesso, né? Se elas vão sofrer mais violência ou menos violência. E tudo isso, o lugar de moradia, a oportunidade de trabalho, o acesso à informação, tudo isso vai impactar na relação que você tem com o seu corpo, com a sua mente, consequentemente, com a sua saúde, com o seu cuidado. E aí não basta eu ter uma unidade de saúde que atenda essa população. Eu preciso pensar também que o sistema seja regulado para garantir que essa população tenha integralidade no cuidado, que elas passem pela atenção primária, mas que ela também tenha acesso a diagnóstico, a tratamento, às especialidades, ao todo o conjunto de procedimentos que está no sistema de regulação de forma altamente binária. Então é preciso desbinarizar. Nós precisamos descolonizar
os serviços públicos no Brasil e precisamos também desbinarizar, né? Fazer com que tudo isso reconheça que essa população não é homogênea, né? Que tem uma complexidade cultural muito forte na nossa sociedade e que se de fato a gente quer cuidar do nosso povo, se de fato a gente quer demonstrar solidariedade a nós, ao nosso povo, nós precisamos entender que existe uma diversidade, que existe uma pluralidade de sujeitos, que cada um tem diferentes subjetividades, que a sua sexualidade é uma dimensão da sua humanidade e que tudo isso, segundo a Constituição Brasileira de 1988, merece respeito. Então, o Estado brasileiro precisa se organizar para poder acolher as demandas dessas pessoas. Sim, com certeza. E você estava falando, né, dessas pessoas, né, e eu falo de um outro recorte também, que é a população LGBT com deficiência, né, que Sim, ainda não é muito vista pelo movimento, não é muito discutida dentro do próprio sim, movimento, que a gente está começando a discutir, a gente muita essa bandeira aqui nas minhas lives, nos meus posicionamentos, porque a gente precisa também dar acesso à população LGBT com deficiência, porque existe, e existe muito. isso. Perfeito, perfeito, Pedro. Eu participei há 3 anos atrás de um seminário sobre saúde do homem, onde a gente levou essa questão também, e participei também de um seminário que pensava a política de vigilância em saúde, que também muitas vezes as pessoas esquecem de quando a gente trata de homem, de mulher, de jovem, é preciso pensar as diferentes, né, condições, os diferentes aspectos que atravessam essas pessoas. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente fala de pessoas transexuais, esquecem que essas pessoas, quando eu chamo de transexuais, eu não estou falando da sexualidade delas, eu estou falando da identidade de gênero, né? A sexualidade delas é diversa. E assim, quando eu falo dos homens e das mulheres, eu preciso lembrar também que tem pessoas com deficiência e que essas pessoas, inclusive, também têm sexualidade, né? E assim, existe ainda um pensamento bastante preconceituoso de achar que as pessoas que têm deficiência não têm sexualidade. É incrível como ainda hoje as pessoas se espantam quando vê, por exemplo, uma pessoa com espectro autista, né, com algum nível de síndrome de Down, não sei o que desenvolve desejo, afeto, que se relaciona, que tem um casamento, e as pessoas ainda se assustam, porque até poucos anos atrás, essas pessoas eram consideradas incapazes de se relacionar, né? E de ter autonomia, né? Então isso é um debate importante, mas é um debate que ganhou amplitude na sociedade brasileira muito recentemente. E a gente precisa brigar mais por isso, porque essas pessoas merecem ter direito à autonomia, à independência, né? Todo mundo, enquanto ser humano, precisa estar ali sendo lembrado que existe um quinto artigo na Constituição que diz que ninguém pode ser discriminado. Então, se eu estou dizendo que ninguém pode ser discriminado constitucionalmente, essa pessoa tem direito a viver a sua vida, a seguir o seu caminho, a ter sonhos, a realizar desejos, a lutar pelo que acredita, né? E a dar sua contribuição também na construção de uma sociedade, né? Seja se relacionando sexualmente, afetivamente, trabalhando, tendo a oportunidade de ir e vir, né? A gente na UNA LGBT, desde a última campanha, que nós definimos, inclusive numa atividade que a gente fez lá em Porto Alegre, né, na UNA do Rio Grande do Sul, nós definimos que a nossa pauta central, quando a gente trata de eleição municipal, tem que ser cidades inclusivas. A gente tem que discutir isso. O que é que eu quero para a minha cidade? Petrópolis, né? Aqui em Petrópolis a gente tem muita dificuldade com política de inclusão, por ser uma cidade conservadora no seu todo, Sim, né? E tombada pelo patrimônio histórico, aquela coisa toda, e tem essa dificuldade, né? Mas eu, como pessoa com deficiência LGBT, me sinto no papel de bater nessa terra e de lutar claro. por políticas públicas, né? Eu acho
que a gente não pode desistir, né, Andrei? A gente tem que ver uma luz no fim do túnel. E Pedro, a gente inclusive tem que dizer para todo mundo que esse papel não é só nosso, né? Brigar por uma cidade inclusiva, pela mobilidade urbana, não é só seu, não é só meu. Brigar contra o racismo, contra a violência que sofrem as mulheres e as crianças, não é papel só das mulheres. Se nós queremos ter uma sociedade que tenha o bem-estar, né? Que seja uma cidade segura, sabe? Que seja uma cidade bonita, harmoniosa, né? Bem cuidada, com várias oportunidades, avançada, desenvolvida. Eu preciso enfrentar esses problemas. Então a gente tem que convencer de que as pessoas brancas também devem lutar contra o racismo, né? Assim como as pessoas que são heterossexual têm que também, né, que são heterossexual e que não estão entre as letrinhas da população LGBT, elas também podem se somar à nossa luta e lutar contra o preconceito, né? Porque Você não isso, na verdade, pode falar. pode falar. Então, porque na verdade o que nós queremos é só uma cidade onde todo mundo possa ir e vir com liberdade, sem ter medo, né, sem se sentir discriminado e que essas vidas sejam valorizadas, né? Quando a gente está falando de luta contra o preconceito, contra a discriminação, nós estamos falando de defesa da vida, né? Da vida das pessoas, porque a gente está cansado de ver o nosso povo adoecer, ficar em depressão, fazer automutilação, tentar suicídio, né, se jogar numa situação de risco, muitas vezes porque não são respeitados ou valorizados nas suas condições. Com certeza, Andrei. E assim, aqui em Petrópolis, né, a gente tem muitos casos de agressões, né, contra a LGBT e a gente tem um dado triste, né, que o Petrópolis rejeitou o projeto Rio Sem Homofobia, né, em 2013, se não me engano. Eu não lembro o governo exatamente, né, que estava aqui na época, mas eles rejeitaram esse projeto do Rio Sem Homofobia, não foi aplicado aqui na cidade, era um projeto super bonito, né? E a gente se manteve ali na resistência denunciando esse crime de homofobia que acontece muito em cidades pequenas, não só em Petrópolis, né? Que muitas vezes Uhum. são pelados e são subnotificados, Sim, né? é Então, isso. é, uma, é um dado preocupante que a gente tem aqui na cidade. A gente precisa unir forças e mostrar que o movimento LGBT não é só do LGBT, né? Nós precisamos, Pedro, eleger muitos parlamentares comprometidos com os direitos humanos e com as políticas sociais. Eu acho que não basta a gente ter um prefeito ou um secretário que tenha compromisso com essas pautas. É preciso que o legislativo também cumpra seu papel. Então, muitas vezes, a gente até tem um prefeito sensível, mas os vereadores não aprovam, né? Muitas vezes você tem setores da sociedade que pressionam o prefeito para não autorizar a realização da parada LGBT. Então, nós precisamos dialogar com essa cidade. Nós precisamos mostrar para as pessoas que a gente não quer transformar ninguém em viado sapatão, sabe? Que a gente não quer transformar ninguém em travesti, que as pessoas nascem desse jeito, que as pessoas têm as suas subjetividades e os seus desejos, que elas precisam ter o direito de manifestar, né? De se autodeclarar ou não, né? E que a cidade precisa criar as condições objetivas para eu viver a minha identidade com segurança, com Exatamente. liberdade. Então, eu tenho dito, né, que essa realidade ela só vai se alterar quando a gente estiver ocupando esses espaços. Então, precisa ter vereadores e vereadoras LGBTs, negras e negros, sabe? Mais mulheres na política, mais jovens, para a gente transformar essa realidade. Porque enquanto a política estiver sendo feita por pessoas velhas, sabe, representantes do empresariado, representantes da polícia ou da milícia, a gente não vai conseguir alterar esse quadro. Então é importante que a gente comece a conversar com a nossa população, com os nossos vizinhos,
com quem estudou com a gente na escola, com quem trabalhou com a gente, e dizer, olha, isso aqui, você acha que tá bom? Você acha que a gente não precisa mudar? Se a gente precisa mudar, vamos mudar esse parlamento, vamos mudar essa Câmara, vamos pensar numa chapa para a prefeitura que tenha um plano de governo muito bacana e avançado, mas essa pessoa que vai para o executivo, ela não vai mudar a cidade sozinha. Ela precisa de vereadores e vereadoras, entendeu? Então, que sejam pessoas mais sensíveis, mais preocupadas com o social, mais preocupadas com a educação, sabe? Com a produção tecnológica, para que a gente possa construir um debate sobre sustentabilidade da nossa cidade com qualidade de vida para todo mundo, para todas e todos. Sim, né? Porque a gente não pode mais se colocar dentro de caixinhas, né? A gente Exatamente. precisa furar essa bolha que a gente É, tem, às vezes, de jogar informação para quem não tem, né? Até porque o movimento LGBT ele não nasceu hoje. O isso. homossexualismo sempre existiu ao longo da história. Isso, perfeito, Pedro. E uma coisa, Pedro, que eu lembrei agora, tu falando que a gente precisa estourar as bolhas e sair das caixinhas. Nós da UNA, quando nós fundamos a entidade, a gente teve um longo debate se a gente poderia ou não aceitar a filiação de pessoas que não eram LGBTs. E nós aprovamos que sim. Quem não é LGBT pode se somar à luta contra a LGBTfobia. É claro que o protagonismo dessa luta é de quem sofre na pele, é de quem de fato enfrenta o preconceito e a discriminação. Mas qualquer pessoa que não é LGBT pode se filiar na UNA e pode ajudar a gente na luta. E eu acho que tem que ser assim no movimento negro, e eu acho que tem que ser assim no movimento de mulheres. A Bell Hooks fala sobre isso. Não vamos vencer o machismo só com as mulheres, os homens também têm que fazer sua parte, até porque o machismo também faz mal aos homens, né? Alguns reconhecem isso, a maioria não, porque não querem abrir mão dos seus privilégios, mas é preciso que a gente mostre para os homens que existem vários tipos de masculinidade, que eles podem ter uma masculinidade que não seja tóxica, que seja saudável para eles e para as mulheres e para o conjunto da sociedade. E assim como o racismo, né? Não podemos enfrentar o racismo só a população negra denunciando. Enquanto só tiver gente negra, né, no Instagram denunciando a violência que João Pedro sofreu, as pessoas vão dizer que é mimimi dos negros. Então, quem é branco também tem que se indignar com essa violência, né? Tem que dizer, nós não podemos aceitar um Estado que mata crianças inocentes, né? Que não estava fazendo nada de errado e que a Tá polícia muito chegou, né? isso, que a polícia chegou jogando granada. Olhe, se a gente está dizendo o tempo todo na televisão, fique em casa por causa do coronavírus, aí uma criança fica em casa. Mas porque ela é negra, ela tem sua casa invadida e ela é assassinada. Então, essa realidade a gente precisa mudar, né? E a gente só vai mudar se a gente mobilizar outros setores para além dos nossos. Então é isso, é furar a bolha, sair das caixinhas, dialogar com o conjunto dos setores da cidade e dizer, nós queremos uma cidade mais inclusiva. Nós queremos uma cidade para o bem viver. Porque só assim também a gente vai conseguir investir numa política educacional, né? E educar crianças que sejam feministas, né? Homens feministas, Isso, crianças isso. antirracistas, que saibam desde o início a importância da luta, né? Perfeito, Pedro, exatamente. A gente precisa, inclusive, uma educação que desconstrua esses mitos absurdos, né? Uma discussão que seja bem colocada para a diversidade e para as relações étnico-raciais. Uma educação, inclusive, que mostre a contribuição desses povos, né? Que fale sem tabu sobre sexualidade, sobre prevenção, sabe, sobre gravidez, sobre projeto de vida. Eu acho que a educação tem que cumprir esse papel de ajudar os adolescentes e as crianças a compreenderem o mundo e compreenderem com criticidade, que eles consigam fazer uma reflexão crítica
sobre a sua realidade e que assim eles construam um projeto de vida que caiba a sua cidade, o seu lugar e a sua família, a sua comunidade, né? Então, eu acho que outros países já enfrentaram esse tipo de processo, estão muito mais na frente. Nós temos um problema no Brasil que é de negar que o problema existe. A gente tem dificuldade de rever, enxergar que o problema existe. É preciso enxergar que ele existe. Se eu não enxergar que ele existe, eu não vou fazer nada para mudá-lo, né? Então eu preciso enxergar os números. Os números estão aí. E agora nós estamos vivendo uma pandemia onde aumentou a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra o idoso, a violência contra a população LGBT. Aumentou o desemprego entre negros, aumentou o desemprego entre pessoas LGBTs. Olha, estamos aumentando a desigualdade. E essa desigualdade que vem aumentando, ela inclusive oferece um risco acrescido para essa população, que quando se infecta com a Covid-19, tem muito mais chance de morrer. Por que que no Brasil e nos Estados Unidos tem mais negros morrendo? Porque as condições de vida são subhumanas, né? Tem pouco acesso ao transporte, né? Tem pouca acesso a uma boa alimentação, a uma boa moradia, às vezes não tem acesso nem a saneamento básico, nem a água encanada. Então, como é que essas pessoas vão enfrentar uma doença? Ou seja, o Estado precisa pensar urgentemente como é que ajuda essas pessoas a enfrentar esse momento. O Estado tem que ser responsável. Ele tem que ser o catalisador das políticas públicas. E ele tem que ser o propositor de alternativas para resolver os problemas da população. O Cláudio Lemos botou aqui belas palavras. Sidney, Sidney, a gente tem que pensar que a educação é o caminho, né? E eu acho que a gente você vê que a gente está no caminho, ou como a gente pode chegar no caminho para perceber a educação no Brasil hoje? A gente está nesse caminho? Olha, Pedro, nós tivemos muitos ataques à educação, né? Redução de investimentos, desde a EC 95, principalmente, né? Esse orçamento diminui. A gente viu muitos cortes no programa Ciências Sem Fronteiras, nas bolsas de permanência, né? A gente tem visto um governante o tempo todo tentando desqualificar a importância da educação e da ciência para o Brasil. A gente vê um Ministério da Educação altamente se desresponsabilizando, né, com políticas, com a possibilidade de elaboração de políticas que estejam voltadas para minimizar os danos nesse processo de epidemia na vida da criança, da juventude e dos trabalhadores da educação. Então, eu vejo a educação no Brasil hoje com bastante preocupação, porque eu acho que nenhum país é soberano, nenhum país é autônomo, nenhum país é desenvolvido se não investir nessa área. É preciso investir na ciência, na tecnologia, né? É preciso investir na pesquisa. E aí a gente vê cortar bolsa, cortar residência, cortar programa de pós-graduação, retirar recursos das universidades, ou seja, uma série de iniciativas que vai fragilizando ainda mais o que a gente já tinha frágil. A gente ainda não tinha um sistema educacional que agregasse todo mundo e que desse espaço para todos os debates. Nós estávamos caminhando para esse lugar. E agora, esses dois últimos governos, o governo de Michel Temer e o governo do Bolsonaro, eles têm aumentado ainda mais esse abismo educacional no Brasil, né? A gente está vendo um monte de universidade fechando departamento, fechando curso, às vezes reinventando o seu orçamento, o seu planejamento para ter grana para pagar a conta de água e de luz. Isso é uma vergonha. Um país do tamanho do Brasil passar por esse tipo de situação. Se nós temos as universidades que mais produz pesquisa no mundo e o nosso governo não reconhece a importância desse espaço. Então é preciso que a nossa população, que os nossos movimentos sociais ousem com muita coragem e com
e com muita braveza, né, a defender o ensino público e gratuito, a defender a universidade pública e a defender também o orçamento para a pesquisa e para a ciência no nosso país. Eu acho que, nesse momento, por exemplo, nós estamos vendo um monte de coisa que a gente poderia estar produzindo no Brasil e a gente tem que importar. Né? Por quê? Porque faltou investimento nesse setor. Então é preciso que a gente resgate esse debate, que a gente reconheça que falhamos nesse lugar dessa política, né? E que precisamos dar passos mais largos, mais ousados, para avançar um pouco mais nessa educação e que ela seja, inclusive, emancipadora. Não dá para pensar numa educação num formato do século passado. Não dá para pensar numa educação baseada na história da Europa. Nós precisamos conhecer a história dos povos indígenas. Nós precisamos conhecer a história dos povos africanos que construíram esse país. Nós precisamos reconhecer essas lutas do povo negro no Brasil, né? Nós precisamos conhecer cada etapa de construção dessa sociedade, dessa cultura, para poder entender melhor, não repetir os mesmos erros na história, né? E buscar alternativas mais aprazíveis, né, de solução dos nossos problemas. Eu acho que se a gente conhecesse melhor essa história do nosso país, a gente não estaria passando por essa situação com gente na rua pedindo a volta da ditadura militar e do AI-5. Para mim, isso só comprova que essas pessoas não tiveram uma educação adequada, não leram um livro bom e não entenderam o que foi a ditadura militar no Brasil. É preciso que esses períodos eles sejam ensinados e que as pessoas consigam identificar quais são os prejuízos de cada período político da nossa república, do nosso império e do nosso período colonial. Com certeza, querido. E é importante lembrar que o movimento estudantil, né, a pressão da sociedade conseguiu que a gente fizesse o adiamento do Exame Nacional de Ensino Médio, que é o Enem, né, que foi uma pressão da sociedade, dos movimentos estudantis, né, que conseguiu fazer com que esse adiamento se tornasse realidade, né? Com certeza, eu acho que a pressão dos movimentos sociais, nas redes sociais, tudo canalizou muita força. O Senado aprovou ontem, no final da noite, né? Hoje a Câmara ia votar. O ministro da Educação estava irredutível. Sim, travou. Peraí, que eu acho que ele vai voltar. Andrei? Andrei? Tra- Travou. Voltou, voltou. Então, isso demonstra, Pedro, essa vitória, né? Tanto no Senado como a gente ia alcançar hoje na Câmara. O INEP vai lá e lança uma nota dizendo que vai adiar. Isso demonstra que o povo brasileiro tem força, que é preciso a gente lutar, que a gente não pode perder a fé e a esperança, não podemos dar essa guerra como uma guerra acabada, nós precisamos vencer o coronavírus, nós precisamos vencer o bolsonarismo e nós precisamos ter aí esse processo agora do segundo semestre, fazer um grande debate de projeto de sociedade com a nossa comunidade, com a nossa população, para avançar nesse empreendimento e ter muito mais representatividade nesses espaços, onde, a partir do próximo ano, a gente possa construir outros cenários, né? Eu acredito ainda que um outro mundo é possível, mas ele só vai ser possível se tiver muita luta. É união, né? A união é Isso. fundamental. E eu acho que com essa pandemia, né, que eu espero que a gente saia melhor. Se a gente puder levar uma coisa positiva dessa pandemia é esse olhar mais apurado, essa escuta mais apurada, né, que a gente perdeu esse potencial de escuta que é fundamental numa sociedade, a gente saber escutar, saber ouvir
e saber falar também e olhar para o próximo com mais carinho. Eu acho que esse momento ele está nos obrigando a repensar sobre várias coisas, entre estas, as nossas prioridades, as nossas práticas, os nossos comportamentos, os nossos sonhos e as nossas relações. Eu acho que também muita gente está aproveitando para repensar sobre várias questões, mas por outro lado também tem muita gente sofrendo, tem muita gente com dificuldade. Travou de novo, mas vai voltar. Tempo de internet é assim. Quero agradecer, gente, todo mundo que está participando aqui enquanto o Andrei voltou. Nem todo mundo vai tirar lição desse processo, desse momento, entendeu? Tem muita gente que não vai conseguir deixar de ser egoísta, relacionar com o mundo e com as pessoas. Mas eu acredito que uma boa parcela está refletindo sobre muita coisa e que a gente possa entender um pouco da mensagem do universo, né? A mensagem da natureza e também entender principalmente, né, que tipo de sociedade eu quero, né? Que tipo de sistema político eu quero. Eu prefiro um sistema político onde priorize as vidas, né? Eu prefiro uma sociedade onde tenha a capacidade de agir para resolver os problemas que podem aparecer. Eu prefiro uma sociedade onde essa diversidade seja reconhecida, onde essa pluralidade seja respeitada e onde as demandas da nossa população sejam valorizadas e que os governos busquem, né, soluções para resolver os problemas reais. Mas é isso, eu acho que é uma boa oportunidade, mas que essa oportunidade ela não é igual para todo mundo, né? Porque embora nós estejamos no mesmo mundo, no mesmo país, às vezes até na mesma cidade, mas as condições de vida, as oportunidades sempre foram diferentes. Então os olhares continuarão sendo diferentes. Com certeza. Eu quero agradecer a todo mundo que está participando aqui, viu? Muita gente passou por aqui. A Ana Luísa está parabenizando a sua fala aqui. Parabéns, amigo. Tem outras pessoas aqui, gente. Muito obrigado por todo A Ana mundo. Luísa tá aí, a Ana Luísa é do Maranhão. Um beijo grande, Ana Luísa. Olha que delícia, Maranhão, né? Lá É, onde o Flávio Dino está fazendo um trabalho bacanérrimo lá no a Ana combate Luísa, vírus. a Ana Luísa trabalha lá na saúde, trabalha há muito tempo com a população LGBT e com a população negra. É uma grande companheira de luta. Que bacana, Ana Luísa, viu? Obrigado por estar aqui, parabéns pelo seu trabalho. E, André, a gente está se aproximando do finalzinho aqui da nossa live. Queria que você fizesse a apresentação final e convidasse a quem está nos assistindo na UNA, que vai nos assistir depois, e que quiser participar da UNA, como é que vai? Como é que entra em contato com você? Em quais cidades a UNA está presente? Fala aí, papai. Pedro, tem uma coisa que eu estou um pouco cansado porque está uma correria danada esse processo de pandemia, mas se tem uma coisa que eu estou curtindo muito é essa possibilidade de estar pertinho de todo mundo. Então, eu queria muito agradecer, assim, né? Eu quero logo em breve conhecer sua cidade. E eu quero ir Por aí na favor, campanha. Quero ir na campanha, abraçar e tirar foto com esse monte de candidatos aí maravilhoso que eu sei que vai ter. todo mundo. Mas, estou curtindo muito poder participar dessas lives, bater esses papos. Isso é muito gostoso, a gente troca experiência, a gente, né, partilha sentimentos, sonhos, e a gente se sente um pouco mais forte, porque a gente sabe que tem gente igual a gente
em vários cantinhos do país, né? Sonhando com a mesma coisa e se indignando com a mesma desigualdade. Então, isso é muito bacana. A UNA, as pessoas podem acompanhar a gente tanto no Instagram, UNA LGBT Brasil, como no Facebook, União Nacional LGBT. Na nossa página tem o link lá da ficha de filiação online, né? Tem as nossas publicações, o que a gente defende. Podem também me procurar aqui no meu privado, me sigam no Instagram, no Twitter, Andrei Lemos, prof. Pode me procurar no privado. A gente, se tiver alguém de outro estado, de outra cidade, que queira participar da UNA, procure a gente, que a gente vai passar o contato para poder vir se somar a essa luta. Nossa entidade é uma entidade que acolhe todo mundo. Nós queremos cada vez mais acumular forças para poder seguir caminhando junto, né? E que a gente nunca perca a capacidade de sonhar, de lutar e de planejar uma outra sociedade, um outro modelo de cidade, onde as pessoas sejam mais valorizadas. Então é isso, um beijo para todo mundo, obrigado pela presença, pela participação, né? E espero que a gente possa continuar se encontrando. Com certeza, meu amor, obrigado, viu? Te admiro muito. Tô doido que essa pandemia acabe pra gente se conhecer pessoalmente, te dar um abraço Tá bom, pessoalmente. valeu. Muito Tá bom, obrigado pelo querido. carinho e a admiração é recíproca. Você sabe que Tá eu tenho um bom. carinho enorme por você, viu? Tá bom, querido. Valeu. Beijo Muito grande, tudo de obrigado. bom. Se cuide, se puderem, fiquem em casa, lavem as mãos, usem máscara. Se cuide, nós precisamos sair disso vivo para seguir caminhando juntos, né? Em nome de que um dia todas as formas e liberdades de amar e de ser sejam respeitadas, porque nós temos certeza de que toda forma de amar vale a pena. Valeu. Beijo Com grande. certeza, meu amor, obrigado. Tamo firme na Valeu. luta, viu? Tá bom, valeu. Beijão, beijo, gente. Obrigado. Para quem pegou pela metade a entrevista, vai ficar disponível lá no meu canal, Mundo Pedro Fernandes, no YouTube e no Facebook, na minha página, Mundo Pedro Fernandes também. E vai ficar aqui salvo na bolinha ou no feed. Eu não sei No onde vai ficar salvo, IGTV. mas em algum lugar vai ficar salvo. Fica no IGTV. Vai ficar no IGTV agora. Agora tá tudo indo para lá, pro IGTV. Valeu. Beijo, meu querido. Obrigado. Obrigado. Beijo. Valeu.